Aleluia. Boa noite, graça e paz. Seja multiplicada na sua vida, amém? Meu nome é Fábio, esse é o nome da minha esposa Kelly, ela vai se apresentar. Já apresentei, né? Boa noite, querido, graça e paz. Vocês estão bem? O meu nome é Kelly, sou casada com o Fábio há 5 anos e meio e por enquanto nós não temos filhos. Tá ligado. Amém. Glória a Deus. Então eu vou deixar vocês com ela e daqui a pouco eu volto. Como é bom, querido, estarmos na casa do Senhor, amém? E compartilhar das verdades de Deus, amém? É uma alegria estar aqui com vocês e eu quero compartilhar com vocês nessa noite alguns princípios, alguns pilares que sustentam o casamento, amém? Nós temos ouvido de vários ministros que família nasceu no coração de Deus e isso é verdade, amém? E para nós provarmos de um casamento próspero, um casamento abençoado, nós devemos obedecer alguns princípios da palavra de Deus. E eu quero dizer para você, eu quero que você abra agora comigo em 1 Samuel, capítulo 25. Conta a história de uma mulher abençoada, Abigail. E ela nos ensina coisas interessantes aqui. Deus é bom. 1 Samuel, no capítulo 25, a partir do versículo 2, diz assim: havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Aqui vai começar a contar a história de um homem que ele tinha, na sua essência, ele era um homem maligno, ele era um homem duro. Mas a sua esposa, diz a palavra de Deus que ela era sensata e formosa. A palavra sensata significa uma mulher que tem equilíbrio, que tem sabedoria, maturidade para resolver situações difíceis. E diz no texto, no versículo 4 assim: ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: Pai seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achei mercê, pois os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos, a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Versículo 9. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Vamos parar por aqui. Então a Bíblia diz aqui, está contando a história de uma mulher sensata e formosa. E o seu marido, ele é um homem maligno. Ele é um homem duro de coração. E diz aqui o texto que os homens de Davi estavam no campo e conviveram um certo tempo com os senhores, com os trabalhadores também de Nabal, e houve uma necessidade de Davi pedir uma ajuda para Nabal. Agora diz a palavra que ele era um homem tolo, um homem que não era prudente, um homem que não era sábio. Mas diz a Bíblia que Abigail era uma mulher sensata, uma mulher que tem sabedoria, que diz a palavra de Deus que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então aconteceu uma situação complicada, Davi pede ajuda a Nabal, e Nabal sem sabedoria cria um problema. E quando Davi fica sabendo disso, que Nabal não quis ajudar, Davi se enfureceu. Davi preparou seu exército, Davi levantou muitos homens e foi pronto
para matar a fio da espada todos os homens da casa de Nabal. Mas diz o texto, eu quero parafrasear para vocês, para a gente não ler, para a gente não perder tempo. Diz o texto que os servos de Nabal, sabendo como era Abigail, chega perto dela e conta o que está acontecendo. E quando Abigail fica sabendo, rapidamente ela se apressa, começa a preparar toda a alimentação para ajudar o exército de Davi, e ela prepara toda a comida, e ela coloca nos lombos do jumento, e ela vai em direção a Davi. Agora, o que me chama a atenção nesse texto, querido, é como ela fala com o rei Davi. Diz a palavra de Deus que ela se prostra, que ela oferece aqueles alimentos que Nabal tinha negado para Davi. Ela diz assim: ó rei Davi, meu senhor, ouve a tua serva. Sabedoria, sensatez, prudência. Então ela se achega diante do rei e ela começa a falar com o rei. Tu és Davi, um homem de muitas guerras, que venceu muitas guerras. Você vai sujar as suas mãos com o tolo Nabal, com um homem como Nabal? Entrega a sua causa ao Senhor e deixa que Deus julgue a sua causa. Aquela mulher, querido, ela tinha algo diferente dentro dela. Aquela mulher era uma mulher diferente. E querido, se nós quisermos provar da bênção de Deus no nosso casamento, nós devemos seguir esse princípio diferente, que não é ensinado no mundo, que é o princípio de Deus. Porque Deus, Ele não muda. E para o nosso casamento ser um casamento abençoado em todas as áreas, nós devemos seguir o manual de Deus, que são os princípios da palavra de Deus. Então Abigail, ela segue um princípio. Ela soube chegar diante do rei, ela se prostra, ela fala com sabedoria, com mansidão. E por causa disso, o rei Davi abre o coração dele para ouvir o que aquela mulher estava dizendo. E muitas das vezes no nosso casamento nós estamos perdendo a oportunidade porque nós não estamos sendo sensata, equilibrada. Quando surge algo, uma situação, aqui foi uma situação de guerra, mas quantas situações se levantam no nosso dia a dia? E a nossa atitude como mulher é obedecer aos princípios da palavra de Deus. O que diz a palavra em 1 Pedro, no capítulo 3? Que o adorno da mulher não deve ser o frisado de cabelo. Não que Deus esteja condenando nós nos arrumarmos. É bom, querido, faz bem para nós, faz bem para o nosso marido. E Deus gosta disso também. Mas a palavra de Deus diz que o que agrada muito a Deus é um espírito manso e tranquilo. E querido, ter um espírito manso e tranquilo não é uma personalidade. Deus não está falando de personalidade. Deus, Ele está falando de você ter esse equilíbrio que a Bíblia está dizendo aqui. Sabedoria, prudência, quando vier uma situação difícil na nossa casa. Quando vier uma situação difícil no nosso casamento. Abigail, ela soube chegar diante do rei. Ela se prostra, ela reconhece quem é o rei. Ela não chega de qualquer maneira. E por isso o coração do rei se abre para ouvir o que aquela mulher estava dizendo. E sabe o que Davi faz quando ele atenta para a palavra que Abigail diz? Ele guarda a espada e concorda, e entrega a causa para o Senhor. Querido, a atitude daquela mulher, a forma que aquela mulher falou com o rei, livrou a casa dela
uma casa de justiça. Ele cria um ambiente de justiça, um ambiente justo. Ele coloca o homem como cabeça daquele ambiente de justiça, e agora ele faz o homem e a mulher para caminhar naquele ambiente justo. E o que esse ambiente de justiça nos fala? Faltava alguma coisa? Enquanto o homem andava em justiça, nada faltava. Enquanto o homem conduzia a sua casa com a justiça que Deus estabeleceu, nada faltava. Mas quando o homem, por influência, você pode atribuir à mulher, porque o próprio homem atribuiu, foi a mulher que você me deu. E Deus cria alguma coisa imperfeita? Não. A mulher foi enganada. Mas quando o homem decide não operar naquele ambiente de justiça, a coisa vai de mal a pior. E quando na nossa casa a gente começa a operar fora dos princípios e da justiça de Deus, começa a dar errado. Não é tão difícil você entender a palavra. Não é tão difícil entender os problemas que acontecem hoje nas casas das pessoas que são cristãos, porque do mundo eu não tenho, nem se fala, né, irmão? Vocês estão comigo? Se um ambiente é criado de justiça, e eu te digo, Deus continua criando esse ambiente para nós hoje. Jesus andou num ambiente totalmente de justiça, porque nada faltava quando ele estava andando. Se provisão precisava, o peixe dava. Se havia necessidade de cura, aquilo se manifestava. Era a representação do Éden publicamente. Era Deus mostrando um lugar, um modelo de justiça, de caminhar, de andar. E o que eu queria falar também, um dos pontos, trazendo essa consciência para nós, é que muitas vezes no nosso casamento, na nossa vida, nós tratamos a nossa esposa fora da justiça de Deus. Você está comigo aqui? Eu costumo dizer para você que quando nós não estamos andando na justiça de Deus, não estamos andando na nossa própria, não. O diabo está operando através daquela legalidade que a gente deu. E ele se estabelece na sua casa. Talvez você já tenha ouvido esses textos bíblicos, talvez você já tenha ouvido essas coisas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quais são as coisas que Deus criou para que um casamento seja bem sucedido? Para quem está casado e para quem vai casar. Quais são os atributos? Ela citou 2 pontos: confiança, respeito, procedimento. E eu quero falar sobre honestidade. Você está comigo aqui? Eu quero falar sobre honestidade. Será que nós temos sido honestos com as nossas esposas? Está ficando silencioso aqui. Meu Deus, era melhor ter deixado ela pregar. Glória a Deus. Eu não sou muito... Eu sempre gosto de botar ela para pregar primeiro, porque vai amansando, né? Aí depois vai ficando melhor para mim. Você já abriu o coração? Glória a Deus. Abre comigo lá em Provérbios 27, no verso 5. Todo mundo está com a sua Bíblia aí? Glória a Deus. Eu vou ler para você. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. O que a Bíblia está dizendo aqui para nós? A sinceridade, mesmo que haja uma ferida, ela tem o poder de sarar. Vocês estão comigo aqui? A sinceridade, mesmo que haja uma ferida, ela tem o poder de sarar. Agora, as coisas encobertas com mentiras, elas não podem caminhar. Então, quando a gente está andando num ambiente de justiça, é importante para quem vai casar e para quem já está casado, manter esse ambiente de honestidade com a sua esposa. Eu sempre fui vendedor e sempre contei histórias, e
Enfim, isso às vezes fica impregnado em você, né? É no automático. Você quando percebe, está lá, já falou. E você, cada vendedor quer vender seu produto, não é assim? Então ele olha para o do outro e diz, não, aquele não é tão bom não, o bom é esse aqui, ó. Você consegue persuadir pessoas com as palavras. Mas uma coisa eu tive cuidado de rever. Quando eu fui casar com Kelly, eu fui dizer primeiro os meus defeitos. E demonstrei para ela claramente aquelas falhas, se ela poderia caminhar com aquilo. E o Espírito Santo disse para mim, olha como ela te trata. Foi claro para mim, irmão, tomar uma decisão de casar com Kelly. A gente vê as pessoas querendo casar por, eu não tenho ainda a cama, eu não tenho ainda o sofá, eu não tenho ainda essas coisas. Não, quando você opera nos princípios do casamento, o Deus que fez o casamento paga a conta. Ou não é assim? Você não precisa trabalhar, juntar dinheiro para casar, não. Você precisa praticar os princípios, o dinheiro corre atrás de você. Porque você criou o ambiente de quê? De justiça. E quais são os pontos para quem está casado e para quem vai casar? A honestidade é como um escudo. Ela te protege. Porque eu dei até esse exemplo dando aula agora recente. Lá na rua, lá de casa, namorou um casal 10 anos. E no dia na mesma rua, e no dia que eles casaram, brigaram. Ora, se eles namoraram 10 anos, na mesma rua, e no dia que eles foram morar numa casa, brigaram. Como é isso? Porque os princípios que regem a convivência a dois num casamento não estavam estabelecidos. Porque ele não sabia como é que ela dormia, ela não sabia como é que ele comia, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui comer com Kelly, que ela olhou o meu prato e olhou o meu, o dela fez, vixe, meu Deus, olha o prato desse rapaz, né? Sabe, irmãos, eu observei uma coisa quando eu fui casar com Kelly. Eu sei que não foi eu, porque eu não tinha essa sabedoria, ok? Eu sei que foi Deus me mostrando. O Senhor disse, olha o quarto dela, porque do jeito que é o quarto dela vai ser a tua casa. E não mudou não, viu, irmão? Eu estou há 5 anos casado com ela, a casa é do mesmo jeito. E tinha um amigo meu que dizia assim, rapaz, ó, deixa a tua mulher tomar conta da casa, não vai bagunçar a casa não. Que eu era um pouco bagunceiro, né? Não tem como uma mulher viver 30 anos com o quarto dela bagunçado e agora ela vai casar e o marido vai pensar que a casa vai ser arrumada. Não tem como, irmão. São palavras simples, são princípios simples, mas que operam. Você nem precisa orar. E eu não quero entrar nessa linha não, porque senão eu não volto mais não, amém? Para o que eu quero falar, amém? Todos os princípios que poderíamos falar aqui, a concordância deles é como se a palma da nossa mão fosse o amor, ok? E desses princípios, desse princípio maior, ele rege os outros. Vocês estão aqui? Ou eu estou falando outra palavra? Daqui, liga, gera. Ó, então aqui, ó, preste atenção aqui na minha mão. O que dá vida a essa mão aqui é a força que vem aqui, ó. A informação vem do cabeça e aí vai gerando. Se você tiver todos os princípios como conhecimento e não tiver amor, eles não vão operar. Não tem como. A sua mão vai ficar inutilizada. Você sabe que tem que proceder bem, você sabe que tem que falar corretamente com seu marido, mas você não vai conseguir falar. Por que você não vai conseguir falar? Primeiramente porque não está ligado ao combustível que liga aquele princípio. Eu lembro de uma coisa que aconteceu, que a gente, irmãos, não era que a gente não era próspero. Eu e Kelly não gostamos de falar das nossas experiências, gostamos de falar da palavra. Por quê? Porque eu não quero que ninguém se apoie na minha experiência, mas se apoie naquilo que Deus está falando. Mas uma coisa interessante, você acha que a gente não era próspero quando a gente casou? A gente era. A gente não tinha R$1, mas era próspero. Mas Deus quis que a gente morasse na casa do meu pai. Sabe por quê? Porque na casa do meu pai tem uma galera bacana lá, que são meus irmãos. E recém-casado, e aquilo ali foi um treinamento maravilhoso para a gente, olha. Foi 4 anos de maravilha, viu, irmão?
Olha, você não tem noção não, foi bênção demais. Mas a gente se resumiu a um quarto, que eu não vou nem dizer o tamanho, o quarto que a gente estava. Era Deus preparando a gente para o que a gente ia viver como professor do Rema. O que um professor do Rema vive? E eu dizia, Kelly, Deus não deu uma casa a gente ainda, porque a gente está sendo treinado para algo maior. Como é que a gente ia estar de casa em casa? Agora diga aí, um casal recém-casado, a gente falava para o código, né? Fala baixo, senão o pessoal vai ouvir. Sabe, às vezes Kelly queria fazer um jantar para mim, e quando ela preparava o jantar, chegava a torcida do Flamengo. Eita, carne, eita, que maravilha. Já pegava o pratão e a gente olhava um para o outro assim. Às vezes a gente vinha de 3, 4 matérias, e quando eu chegava lá, minha mãe dizia, pronto, chegou, vamos fazer um culto agora. Depois de 3 meses, você ensinando fora de casa, você vai ter que fazer um culto. Diga aí. Então, irmãos, se você não tiver esses pilares, esse acordo com o Senhor, esse ambiente de justiça, você vai naufragar no casamento. E a confiança, ela vai sendo gerada mediante a honestidade. Kelly ouviu de mim dizer assim, Deus falou comigo que isso ia acontecer. E ela viu Deus fazer. Aquilo gerou confiança para mais coisas. Ela viu Deus operando naquilo que eu falava. Você está conseguindo me ouvir bem? Então aquilo vai gerando uma confiança e uma liga no casal. Como o mundo vai entrar? Agora deixa eu te falar uma coisa aqui eu ia pregar algumas coisas, mas Deus já mudou aqui, né? Como dizia o pastor Bud, não é a gente, é o Espírito Santo. Uma coisa que eu observei, e eu vou citar o texto por causa do horário, não dá tanto tempo como a gente dividiu, eu não quis ministrar muito em cima de texto para que a gente não perdesse muito tempo. Mas a Bíblia diz que havia uma escassez grande na vida de Ruth. Ela tinha perdido o marido, ela não tinha para onde ir, a sogra estava lá. Ela se apegou à sogra e o Deus da sogra. Sabe, uma das coisas que eu observei era como minha esposa tratava minha mãe. E eu vou dizer para você que não é casada ainda, mulher, como o teu marido vai tratar os familiares dele, que ele mais ama, é assim que ele vai te tratar. Não é diferente não. Do jeito que ele trata, quem ele mais ama, a mãe, o pai, os irmãos, é assim que você vai ser tratada na sua casa. Porque isso não muda do dia para a noite, mesmo que ele receba Jesus, mesmo que ele seja crente. E eu era uma fera, amém, irmão? Já viu aqueles Vikings, aqueles filmes? A gente falando, lá do outro lado da rua, dava para ouvir o que a gente falava. Minha mãe dizia, fala baixo, rapaz. E a gente... E eu fui casar com Kelly, que ele falava assim, ó, você está falando por alto por quê? Eu estou do seu lado. E ela me perguntava uma coisa e eu dizia, o quê? Ela, eu estou aqui na casa. A gente mora aqui. Eu não estou do outro lado da rua. Irmãos, você acha que foi num mês que eu comecei a praticar falar baixo com ela? Você está enganado. Ela começou a ministrar para mim esse tempo. Jesus, fala baixo, Jesus. Jesus era eu. Quando falava em Jesus, eu já, né? Jesus já dá para você recuar ali, né? Falou em Jesus, né? Já dá para você dar um recuo, ok? Mas o que me chama a atenção é que, voltando para aquele exemplo que eu queria dizer para você, havia um momento de escassez e ainda hoje o homem é o provedor da casa. O diabo está querendo enganar, mas não. E ainda hoje o homem é a autoridade espiritual na casa. E ele é o responsável para que a esposa tenha uma boa vida.
Eu não posso. Irmão, se você me conhecesse antes, você ia saber que eu trabalhei muitos anos à noite, e a noite para mim era o dia. E Kelly dorme 8 horas da noite, se ela estiver em casa. 10 horas começou meu dia. Quando eu chegava em casa, Kelly dizia: amor, eu estou morrendo de sono, vou dormir. Eu falava: sono? 10 horas da noite, Kelly, pelo amor de Deus. Vamos conversar um pouquinho. 3 da manhã eu ainda estava tomando um cafezinho, lendo um livro, dentro de casa igual um zumbi. Minha mãe nem ligava, porque era comum na nossa casa. Mas sabe o que me chama a atenção? É como existe uma coisa no ser humano e no crente, principalmente, a gente tem que saber esperar as pessoas. Você tem que saber esperar o seu marido. Você tem que saber esperar a sua esposa. Tem coisas que eu estou esperando por ela, tem coisas que ela está esperando por mim. E sempre vai ser assim. Debaixo de uma escassez, Boaz foi claramente, preste atenção, viu? Debaixo de uma escassez, ele com dinheiro, resgatador, com uma oportunidade de se beneficiar de uma mulher nova, né? Formosa, que ele se admirou de longe, mas debaixo da escassez, ele não comprou o casamento. Ele foi o resgatador, mas não foi o comprador do casamento. Ele foi honesto com ela, e a Bíblia diz que ela se deitou, ele disse: não, tem alguém que pode te resgatar primeiro do que eu. E para que isso não seja infringido, você vai se deitar aí, ficar aí, até o dia amanhecer. Olha o termo que um casamento deve ser estabelecido. Olha o ponto que um casamento deve ser regado: honestidade. E ele trouxe uma mulher que... Porque, irmãos, Deus não pode estabelecer em nós princípios que o mundo vai mudar e a gente achar que vai criar esse ambiente de justiça. Vocês estão comigo aqui? Você não pode simplesmente achar que você vai mover do que Deus falou e simplesmente você vai ser abençoado com aquilo. Você não vai ser. Boaz, ele não comprou o casamento dele. Ele administrou com honestidade, sinceridade e confiança. O que gerou naquela mulher? Respeito, confiança, né? Kelly sabe uma coisa, que eu sou meio bronco, meio um pouco assim, meio ignorante, mas o pastor falava para mim assim, ele dizia: se você casar com essa menina, a sua casa vai ter paz. Ela pode gritar amanhã, a gente vai fazer 6 anos de casado, eu nunca vi ela gritar lá em casa. Ela pode gritar amanhã. Tem alguma mulher que está dizendo: ixi, é que você não foi lá em casa. Fique tranquilo. Mas tem coisas que ela provou, sabe como? Calada. Eu colocando ela num ritmo que ela não podia. E o Senhor me repreendeu. Ele disse: você vai matar a sua mulher. Você não pode colocar ela nesse ritmo. Você dorme muito tarde, você acorda muito cedo, você quer fazer tudo, quer sair para todo canto, você não pode fazer isso. E eu lembro que a gente estava ensinando muitas vezes, e eu queria, para mim, se você botasse para pregar de manhã, de tarde, de noite, e passear, vamos para o shopping, vamos voltar, aquilo para mim era o sucesso, mas Kelly não. E ela ficava: Fábio, eu preciso descansar, eu estou com salto. Eu estou dando esses exemplos básicos para você. Às vezes você quer conduzir o ritmo da sua casa de uma forma acelerada, e Deus, ele fez o Éden de uma forma uniforme. Ele fez o Éden funcionando tudo bem. Eles funcionavam em conjuntos, eles trabalhavam juntos. Então nós temos que trabalhar juntos com as nossas esposas. Muitas vezes, irmãos, é impressionante, né? Eu agora, por causa aqui do trabalho na igreja, também foi matando meu sono, né? Quando eu chego em casa, já chegava com a árvore na boca. Eu não conseguia dormir 11 horas da noite. Hoje, se eu chegar em casa agora, eu durmo tranquilo. Tranquilo.
De manhã eu acordava 5 horas da manhã. Se você ligar para mim 5 horas da manhã, você vai pensar que eu não estava nem dormindo. Alô? Mas eu estava dormindo. E eu acordava ela. Hoje eu fico dormindo e ela diz: tu não vai levantar não? A influência da mulher dosando as coisas, né? Então eu quero só finalizar aqui, para que a gente não deixe de muito princípio, né? Como diz o pastor, né? A mensagem boa é a mensagem curta, né? Já teve 2 por hoje, você está bom, né? Já passamos do horário, né? Se já teve 2 mensagens, né? Quer dizer que é bom eu parar por aqui, né? Mas eu queria dizer isso para você. A confiança que talvez tenha sido perdida num relacionamento, ela precisa ser estabelecida. E eu vou finalizar com isso. A confiança que ela foi perdida, ela precisa ser estabelecida para que tudo funcione bem. E eu não quero dizer como é que precisa ser estabelecida, mas como ela vai ser estabelecida? Com passos de honestidade. Porque confiança, ela é gerada com passos de honestidade. Poderíamos ter falado mais coisas, mas eu acredito que era o que Deus tinha colocado nos nossos corações. Amém? Deus abençoe a sua vida. Amém?